No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância do percentual de gordura para um atleta de futebol. Como um percentual de gordura muito alto pode diminuir o seu desempenho dentro de campo, quais são os riscos de ter um percentual de gordura muito baixo e qual é o nível ideal de gordura corporal que os estudos científicos apontam, aonde os principais jogadores das maiores ligas de futebol se encontram. Tudo isso eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Mas antes de começar, eu tenho dois avisos importantes para te dar. O primeiro é que esse vídeo ele é a minha opinião. Embora eu tenha feito uma pesquisa, tenha levado em consideração artigos de outros profissionais e esses dois estudos científicos que eu vou deixar aqui na descrição, ele ainda é a minha opinião e ele não substitui a sua necessidade de ser acompanhado por um médico e um nutricionista. Outra coisa importante que eu tenho para te falar é que nesse vídeo você não vai encontrar nenhuma mágica, nenhum número mirabolante, tá? O que eu trago aqui para vocês é o que os estudos científicos apontam, mas isso pode variar de pessoa para pessoa, então não leva esse vídeo como ferro e fogo, como algo que você deve perseguir. Dito isso, vamos falar sobre o percentual de gordura muito alto. Como um nível muito alto de gordura corporal pode diminuir o seu desempenho dentro de campo. Essa imagem que eu mostrei para vocês agora é um exemplo muito bom do que eu quero te falar. Que embora os estudos mostrem que os atletas profissionais têm um certo nível de gordura corporal e que esse nível ele é um pouco menor do que os atletas amadores, por exemplo, só o nível de gordura corporal não vai te fazer um jogador de futebol. Então você deve levar outras coisas em consideração. Quando a gente olha para o Ronaldo, a gente consegue ver um jogador que mesmo acima do peso conseguiu jogar em alto nível por muito tempo. Isso acontece porque o futebol ele começa primeiro aqui na sua mente. Eu não estou falando de aspectos emocionais como medos, falta de confiança. Não, eu estou falando da parte prática, da parte cognitiva. Quando você vai dominar uma bola, quando você dá um passe ou quando você faz uma finalização, tudo isso acontece primeiro aqui na sua mente. Então entenda que tudo que a gente vai falar aqui sobre condicionamento físico e nutrição é uma parte secundária. E o mais importante para você ser um jogador de futebol é a sua parte técnica, sua parte cognitiva, porque é na sua mente onde acontece o seu futebol primeiro. Claro que eu não posso deixar de falar que esse mesmo Ronaldo, se ele tivesse uns 10, 15, até 20 quilos a menos, ele seria um jogador muito melhor. E talvez ele tivesse jogado futebol por mais tempo. Isso acontece por quê? Embora a gordura ela seja importante para algumas funções no seu corpo, quando você fala de futebol e desempenho, e esse excesso de peso, ele acaba funcionando como um peso morto. Então, quando você vai executar um certo movimento, você precisa de muito mais força porque você carrega um peso extra. Mas tudo isso não quer dizer que você deve ter a gordura como uma vilã, porque níveis muito baixos de gordura corporal também são perigosos, também podem afetar negativamente o seu desempenho dentro de campo. Essa questão de desempenho e percentual de gordura, ela funciona da seguinte forma. Quando você tem um percentual muito alto de gordura corporal e você começa a baixar, você vai perceber que o seu desempenho ele vai aumentando até um determinado ponto. Se você continuar diminuindo o seu percentual de gordura, continuar emagrecendo, em vez do seu desempenho aumentar depois daquele ponto, ele vai começar a diminuir. Então, nunca tenha a gordura corporal como uma vilã. Na verdade, eu gosto de pensar que o jogador de futebol ele funciona como um carro de Fórmula 1. Ao mesmo tempo que você precisa ser leve, você precisa ser potente. E para você ter essa potência, você precisa ter gordura no seu corpo. E eu vou te dar 3 exemplos da importância da gordura e a função que ela faz dentro do seu corpo. O primeiro função que ela exerce é de energia. O seu corpo ele usa a gordura corporal como energia para se movimentar. Embora a gordura não seja a única fonte de energia para o seu corpo, ela é uma das fontes. Em baixos níveis de gordura corporal podem te deixar mais cansado, mais fraco. Um segundo fator para você não ter a gordura como vilã é que a gordura ela armazena alguns micronutrientes. O que isso quer dizer? Que eles se acumulam na gordura e eles precisam da gordura para o seu corpo absorver eles. Um outro fator também muito importante é a lubrificação das suas articulações. Baixos níveis de gordura corporal podem acarretar em má lubrificação das suas articulações. E isso tudo pode aumentar as chances de você se machucar e se lesionar. E você não quer isso. O que eu quero que você entenda é que embora as pesquisas mostrem um determinado número,
esse número ele não é um ideal para todos e que você deve encaixar esses números dentro da sua realidade. Agora, qual é o percentual de gordura corporal ideal para um jogador de futebol? Como eu te falei no começo do vídeo, não existe um número mágico. Você vai ter que adaptar esse número à sua realidade e ao seu corpo. Pode ser que se você tiver o mesmo percentual de gordura corporal de um atleta de elite, você não consiga desempenhar o seu futebol tão bem. Mas o que as pesquisas mostram? Primeiro, existe uma diferença do percentual de gordura entre laterais e meias para zagueiros e atacantes. Esse fato pode indicar que a necessidade de percorrer maiores distâncias durante uma partida faça com que você tenha um percentual de gordura mais baixo. Outro fato interessante é que o percentual de gordura dos atletas de elite das principais ligas de futebol do mundo, ele é ligeiramente maior do que das ligas menores, o que pode indicar da importância de ter um percentual de gordura corporal mais baixo para ser um jogador de futebol de elite. Agora que você já sabe que o percentual de gordura dos atletas de elite ele varia entre 9 a 15%, você provavelmente agora quer saber como medir o seu percentual de gordura. Eu vou te falar aqui 3 maneiras que você pode usar para medir o seu percentual de gordura. A primeira delas é através de um aparelho que se chama adipômetro. O que ele faz? Basicamente, ele mede a espessura de algumas partes do seu corpo e através de alguns cálculos ele consegue definir qual é o seu percentual de gordura. Uma segunda maneira de você medir o seu percentual de gordura é através do exame de bioimpedância. Ele é um pouco mais caro e é normalmente utilizado mais em clubes profissionais. O processo mede o seu nível de gordura corporal através de ondas elétricas. Esse exame ele é um pouquinho mais caro, porém ele também é mais preciso. E a terceira maneira e a mais fácil de todas é através da inspeção visual. O que você pode fazer? Tanto você pode se olhar no espelho ou tirar uma foto de perfil e comparar com essa imagem que eu vou colocar aí na tela. Esse método ele não é tão preciso, mas ainda assim ele te ajuda a medir o seu percentual de gordura. Essa é a parte que eu tenho certeza que você estava esperando, porque até aqui a gente já falou qual é o percentual dos atletas de elite, como você mede o seu percentual de gordura. Agora eu tenho certeza que você quer saber como que eu diminuo o meu percentual de gordura. Eu vou te falar aqui 3 maneiras que você pode fazer para diminuir o seu percentual de gordura. A primeira e mais óbvio é através da sua nutrição. E aí não basta apenas a quantidade que você come. Precisa saber, claro, a quantidade, quais os alimentos que você deve ingerir e quais os horários que você deve ingerir esses alimentos. Tudo isso vai ajudar que você diminua o seu percentual de gordura. Um outro fator que também influencia no seu percentual de gordura corporal é o seu treinamento. E aqui é um fator mais delicado, porque não basta você treinar. Você deve evitar treinar pouco, porque se você treina pouco, você não vai se desenvolver como você poderia. E nem deve treinar em excesso, porque se você treina em excesso, você vai ficar mais cansado, você não vai se desenvolver tão bem e vai aumentar as suas chances de lesão. Então, quando a gente fala em treinamento, você deve buscar uma carga ideal de trabalho. E é um pouco difícil falar isso em vídeo porque depende de idade, capacidade física, são vários fatores que vão influenciar para o seu treinamento ficar de acordo com as suas necessidades. Um outro fator que também é um pouco esquecido, mas é muito importante para o seu percentual de gordura, é o fator psicológico. Porque se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa frustrada, se você é uma pessoa sem muito autoconfiança, você pode acabar descontando tudo isso na comida. Agora, tudo que eu te falei até aqui vai te ajudar a ser um jogador de futebol. Porém, você deve adaptar tudo isso à sua realidade. Não adianta você ficar neurótico com o seu percentual de gordura, independente se você tem um percentual muito alto ou muito baixo. O percentual ideal que as pesquisas mostram, ele é apenas para você se referenciar. Se você tiver com esse percentual um pouquinho distante, isso quer dizer que seu futebol ainda pode melhorar mais. Basta você diminuir o seu percentual de gordura. Mas nunca fique neurótico ou tenha isso como o principal para ser um jogador de futebol. Como eu te falei, o futebol ele começa primeiro na sua mente, depois ele passa para o seu corpo. Agora, se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu comentário, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque só assim você vai continuar recebendo os nossos vídeos. E antes desse vídeo acabar, dá uma passada lá na página do nosso canal, porque por lá você vai encontrar muitos outros vídeos com dicas, treinamentos, tudo que você procura para melhorar o seu futebol. E antes de ir embora, eu estou deixando aqui 2 vídeos como sugestão. Também eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Obrigado, eu te espero no próximo vídeo. Valeu!